sejam todos muito bem-vindos ao canal Bespaça. Nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer a doutora Gabriela Lima. Ela é mestre e doutora em alienação parental, especialista, advogada e autora de artigos e livros na área jurídica. E também o doutor Ronaldo, também advogado, especialista, pós-graduado e sócio do escritório Bicalho Romero Advogados. Doutores, muito obrigada pela presença, viu? Começando com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, é um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada a você, Rayane, pelo convite. É uma honra estar aqui, tá? Essa noite, com esse convite maravilhoso. Falar do tema da alienação parental é um tema, assim, de muita responsabilidade, né? Não é assim, não é mergulhar nesse tema, assim, não é fácil, né? Assim, é uma coisa que acontece diariamente, né, para nós advogados. E, assim, é difícil constatar, né, a alienação parental. Então, assim, é uma honra estar aqui e estou, assim, muito feliz. Muito obrigada. Doutor Ronaldo, muito obrigada também pela sua presença, pela sua participação, tá bom? Um prazer tê-lo aqui. Rayane, vou chamar assim, vamos deixar esse formalismo, né, de doutores para o lado, que aqui nós estamos aqui num bate-papo informal. É com muita alegria que eu recebi o convite da doutora Gabriela, especialista no assunto, nos convidado para participar desse encontro, desse bate-papo com você, né, e fica assim, pressionado, né, de estar do lado de pessoas que estão conhece o tema com a doutora Gabriela, que já é mestre, né, na área, então, assim, eu vou aqui trazer, tentar contribuir de uma forma, assim, muito singela, mais uma questão mais na prática do que na parte acadêmica, né, a parte teórica, que a doutora Gabriela é um especialista e ele vai nos dar aula, né, tomara que a gente consiga contribuir e trazer alguma coisa que a gente já viveu, aí vivenciou na área jurídica, possa ajudar as pessoas. Certamente, doutor Ronaldo, será um encontro especial. Pessoal, como a doutora Gabriela já bem adiantou, nós vamos falar sobre alienação parental. Mas antes, eu quero comunicar que eu vou cozinhar para eles um nhoque ao molho amatriciana. Quem quiser reproduzir, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, vou começar então com a doutora Gabriela, mulheres primeiro. Doutora Gabriela, você pode conceituar para o pessoal o que seria essa alienação parental? Claro. Bem, a alienação parental está prevista na Lei 2.318 de 2010, tá? Ela é um ato, né, praticado pelos genitores ou então os detentores da guarda, né, para poder dificultar a convivência das crianças ou dos adolescentes. Os atos geralmente são, assim, desqualificar, né, um dos genitores, dificultar a convivência das crianças, né, e dos adolescentes. Geralmente são esses atos que são praticados. Falar uma palavra também de uma conduta maliciosa que o pai ou a mãe praticou, mas geralmente não é só o pai ou a mãe, pode ser praticados também por tios, por avós, né, que geralmente também são detentores da guarda. Então, assim, o que acontece também muitas vezes é um dos detentores da guarda também, às vezes, querem dificultar essa convivência, mudam para locais distantes. Isso acontece também para poder dificultar a convivência, marcam compromissos no dia da visita, né? Então você vê que às vezes acontecem essas coisas que você facilmente consegue constatar esses atos de alienação parental, né? Então você começa a ver que vai sendo implantado esses atos de alienação parental que está previsto na Lei 2.318 de 2010. Complementando o que a doutora Gabriela disse, a alienação parental, ela ocorre de diversas formas e de formas, assim, talvez muito sutis ou de forma muito mais graves, né? A questão, muitas vezes a gente depara isso na prática, quando acontece, né, uma separação, né, dos genitores e a criança fica no meio dessa disputa, né, de ego, de vaidade, né, a pessoa realmente sai sensibilizada, sai, né, fragilizada e quer atacar o outro de uma forma, né, para
desmerecer, Vingança, né? ou para deixar a outra parte desguarnecida, né? E coloca a criança no meio dessa situação. Então a criança ela fica vulnerável no meio disso, né? A questão da visitação, muitas vezes a criança ela não quer ir com o pai ou com a mãe na visitação por essa questão da alienação que a mãe ou o pai fazem com a criança, né? Seja por palavras, seja por gestos, seja por situações. Então, a alienação parental, muitas vezes, talvez por falta de conhecimento, falta de conscientização, os genitores e até o núcleo familiar ele não consegue saber diferenciar se é uma alienação parental ou não. Se é, então, como a Anne trouxe muito bem, é uma linha muito tênue, você conseguir diferenciar se está ocorrendo uma alienação parental ou simplesmente é o zelo, o extremo zelo que a mãe ou o pai tem com o filho, né, por ter tido talvez uma relação conturbada diante do casamento ou relacionamento, e por ter certas desavenças com o pai ou com a mãe, tenta proteger a criança, né, ou adolescente e faz esse tipo de alienação parental. Talvez não consiga, talvez só ver isso como uma forma de prejudicar, mas pode ser essa questão de vigilância, esse zelo, e você pode talvez naturalmente e sem querer estar cometendo uma alienação parental. É falta de conscientização, né? Eu vejo muito como uma falta de conscientização, de saber, entender, explicar, né, sobre o que é de fato uma alienação parental. Então, acho que precisamos ter realmente um trabalho mais sério, tanto do governo, né, do governo estadual, governo municipal, até também das escolas, né, ter uma doutrina, ter uma questão bem específica e bem apresentada sobre esse tema. Eu achei super interessante essa conceituação, mas assim, para quem não é da área do direito mesmo, e imagina estar passando por uma alienação parental. Pela experiência de vocês no escritório, vocês podem trazer alguns exemplos ilustrativos do que seria uma alienação parental, de eventualmente algum cliente que estava sofrendo alienação parental e nem percebeu, né? Eu lembro, por exemplo, na minha infância, de ter uma amiga que na época a gente não tinha noção de que isso era uma alienação parental, mas a mãe falava com ela na frente de todo mundo: seu pai te abandonou, o seu pai não gosta de você. E na época não se falava em alienação parental, e ela tinha muita raiva desse pai, muito por conta dessa construção. Então, se os doutores puderem trazer diante da experiência de vocês alguns exemplos concretos de como isso acontece, eu acho que seria enriquecedor. Geralmente, foi o que o doutor Ronaldo até abordou muito bem, né? Geralmente acontece nesses casos de divórcio, né? Mas também acontece, e isso é muito interessante, doutora, nas ações, em casos durante a convivência conjugal. A alienação parental ela não ocorre só em casos de divórcio. Elas acontecem durante a convivência conjugal, o caso de alienação parental. Então, o pai ou a mãe, às vezes, falam mal, levam as crianças um contra o outro dentro da relação conjugal. Então, a pessoa, às vezes, sofre a alienação parental durante a vida inteira, até sair de casa. Porque os pais vivem em conflito, né? Então, o ato de alienação parental, ele às vezes, ele não é só praticado quando acontece as ações que vai ser reconhecido, às vezes, numa ação de divórcio ou guarda. Então, às vezes, a criança ou adolescente, ele está sofrendo alienação parental ali, naquela relação conjugal, e isso é o mais difícil de ser constatado, e da gente o quê? Prevenir a alienação parental. Então, assim, por que essa questão abordada pelo Dr. Ronaldo é muito importante, essa questão da conscientização, principalmente nesses casos em que está ocorrendo alienação parental ali dentro do conflito familiar. Por quê? Porque imagina a criança ou adolescente sofrer ali, em que os pais vivem em conflito, fica um jogando a criança ou adolescente ali um contra o outro, o seu pai não vale nada, sua mãe não vale nada, né? Isso que acontece muitas vezes. Ficam denegrindo a imagem dos pais durante a convivência conjugal inteira.
isso pode gerar uma certa revolta, né, para a criança, até gera vários problemas, né, emocionais na criança, traumas, e ficam, inclusive, contra os genitores, né? Eles não sabem, eles viram joguetes, né, nas mãos dos pais. Então, assim, os casos mais, assim, que a gente pode ver, quando você me perguntou, são essa questão de desqualificar a imagem e a figura dos pais. Então, esse ato de alienação parental é o mais praticado nas famílias, que é essa desqualificação. E o quê? Querer provocar o afastamento da criança e do adolescente. Esse afastamento que é o quê? Eles querem afastar, eles não querem que tenha a convivência da criança e do adolescente. Então, é isso que acontece. Por uma questão de vingança, né? Por uma questão, assim, eles não pensam na criança, eles não estão olhando o estado emocional da criança ou do adolescente, eles estão olhando simplesmente pelo simples conflito conjugal que está acontecendo ali, mas não está olhando se a criança vai sofrer um dano, se vai sofrer um dano emocional nela, né? Isso é muito grave. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Complementando, o que a doutora Gabriela trouxe, né, muito, muito importante e enriquecedor, o que é as formas mais naturais que a gente acompanha no dia a dia, essa questão, né, de um genitor, a genitora, desmerecer, desqualificar o pai, né, ou a mãe, um como o outro ali. Mas o que eu me chama muita atenção também, que é o que eu falei agora há pouco, sobre a questão, às vezes, de acontecer de forma sem intenção. Eu vejo muito o caso de a mãe rígida e o pai bom. Então, acontece muito no adolescente. Tem um caso muito claro lá no escritório, a adolescente de 16 anos, e os pais divorciaram, né, separados, e quando ela estava acompanhando o pai, né, mais liberal, deixava ele para as festinhas, deixava ela, né, ir para o shopping, pode matar a aula hoje. E quando ela estava com a mãe, não. A mãe mais rígida, olha, você tem que fazer os afazeres de casa, você tem que me ajudar lá para a vasilha, você tem que ir para a aula, você não vai nessa festa, né? Então, né, você pega uma adolescente, uma criança que está nesse estado de desenvolvimento, né, de formação de opinião, de formação de conhecimento próprio mesmo, ela vai entender o quê? É melhor estar com meu pai. Meu pai deixa eu fazer isso. Minha mãe não deixa eu fazer isso. Então, implicitamente isso ocorre e torna-se uma alienação parental essa preferência. Nesse caso dessa mãe, ela tem, salvo engano, tem 2 anos ou mais que essa mãe não vê a filha. A filha não tem vontade nenhuma de ver a mãe, sabe? Foi um processo muito tortuoso, muito complexo nós passamos, fizemos várias audiências, né? Eu lembro de audiência de conciliação, o juiz ter participado também, a conciliadora chamou o juiz para participar, e a mãe em prantos, ela falando, eu nunca fiz, nem eu nunca agredi, eu simplesmente sou mais rígida mesmo, que eu penso no futuro da minha filha, né? O fato de eu não deixá-la ir em determinada festa, não quer dizer que eu, né, que eu seja má, que eu seja contra isso, mas é porque eu estou formando, talvez, uma pessoa para a vida, né? Então, eu noto isso, foi muito claro e foi muito marcante para mim essa audiência, essa mãe, né, essa cliente, Mila, ela chorou na audiência, visivelmente você via. A promotora também participou dessa audiência e ela trouxe um exemplo, que ela tem uma filha também adolescente, ela falou, olha, nem sempre os nossos filhos adolescentes vão gostar do que nós estamos tomando a decisão para eles, mas essa filha tem que ter esse entendimento, né? Por mais que ali, aí foge um pouco a questão de ser de uma decisão judicial, que você ter um papel, você ter ali uma decisão que a filha tem, que a visitação tem que ocorrer, mas nós estamos tratando de um adolescente de 16 anos, de 14 anos, de 15 anos, que muitas vezes não vai querer ir. E você vai obrigar? Como que você vai fazer? O oficial de justiça vai lá, vai buscar, você vai ter uma busca e apreensão? Não vai. Você vai criar ainda uma resistência ainda maior da criança ou adolescente para com o pai, para com a mãe.
né? E esse caso eu trago ainda que normalmente a gente vê o caso do, né, o pai tendo essa referência de ter proibido. Nesse caso é o contrário, a mãe estava sendo, né, tem esse conflito com a filha. Então, são casos que a gente nos marca, né, muito na questão prática aí do dia a dia que acontece com diversas famílias. E esse caso me marcou muito. Essa cliente, ela até hoje ela não tem contato com a filha, né, e paga rigorosamente em dia a pensão alimentícia, quer ter o contato, mas tem essa dificuldade de ver. Então, é simplesmente uma questão que começou nessa questão do pai ser liberal e a mãe ser mais rígida, que eu entendo ser uma forma de alienação parental, talvez não você ter essa intenção não intencional, mas que acontece. E isso, numa criança, um adolescente, tem informação de opinião, isso construiu na cabeça dela que o pai é melhor do que a mãe. Por isso, está fazendo melhor para ela por ser mais liberal do que a mãe não ser liberal. Doutor Ronaldo, acho que ficou muito claro o conceito, né? Como que pode acontecer a alienação parental, mas eu queria que o doutor falasse para quem, por exemplo, identificou, não, eu acho que o meu caso é alienação parental. Quais provas a gente pode fazer em juízo, ou o próprio cliente pode já vir se cercando dessas provas para conseguir comprovar essa alienação parental? A gente, na prática, que a gente acompanha diariamente aí nos tribunais, nos fóruns que a gente advoga, as, as principais provas que você tem são as provas testemunhais, né? Que as pessoas que presenciaram esse fato, né? É importante ali. Depois, doutor, me pergunta, doutor, mas quem presenciou os fatos foi minha irmã, foi minha mãe, e ela não pode servir como testemunha, né? Então, a gente se depara muito com essas perguntas. Eu atuo há algum tempo na área, é natural a gente se deparar com essa situação, e eu vejo uma certa flexibilidade com relação a essa oitiva dessas testemunhas, né? Que, como tem essa questão da afinidade, o parentesco, essas pessoas, né? Elas não seriam ouvidas como testemunhas, talvez como informantes, né? Elas teriam essa questão, uma vez que pode ter uma certa parcialidade. Mas a questão da alienação parental, ela não ocorre de um dia para o outro. É uma questão que ela vai se perpetuando, ela acontece ao longo do tempo. Então, você ter uma testemunha desses fatos, tem que ser uma pessoa próxima à família, tem que ser uma pessoa que esteja ligada, vinculada ao núcleo familiar ali. É diferentemente de um acidente de trânsito, que a pessoa está ali na hora e viu o que ocorreu, essa testemunha é uma testemunha do fato em si ali. Agora, a alienação parental, ela acontece ao longo do tempo. Então, ela vai se materializando conforme o decorrer. Então, eu tenho visto uma certa flexibilidade e os juízes têm aceitado o depoimento de pessoas próximas, de familiares, de amigos íntimos, porque convivem, que sabem, que vê o que acontece, né? Então, eu vejo isso de forma muito clara, a prova testemunhal é muito importante. Provas importantes que eu vejo também são mensagens, seja de WhatsApp, seja de SMS, seja e-mail, né? A gente, por mais que vamos nos falar, doutor, mas e aí? Mas será que tem validade essa prova do WhatsApp? Tem. Nós temos em certas jurisprudências que entendem que sim, outras que não. O que eu sugiro nesse caso, quando você tem esse documento, esse material em mão, faça uma ata notarial, leva o telefone, leva essas mensagens ao cartório de notas e lavrem uma ata notarial. Deem fé pública a esse documento, né? Constando o número do telefone da pessoa que enviou, né? Os dizeres, que a ata notarial, ela, diferentemente do boletim de ocorrência, ela vai, o oficial do cartório, ele vai retratar o que ele viu ali. O boletim de ocorrência, você pode fazer um boletim de ocorrência perseverando em qualquer situação, né? O policial ali não vai atestar se houve ou não houve, né? A não ser que foi um flagrante delito, alguma situação nesse sentido. Agora, o cartório não. O cartório, quando você levar isso e lavrar essa ata, você torna isso, além de público, você tem uma fé pública. O cartório não vai estar ali replicando o que você está dizendo, mas sim o que ele está se deparando. Muitas vezes você pode levar alguma coisa para o cartório que não vai ser
exatamente o que você queira, né? Servir com isso. Mas faça isso. Um outro caso que nós até comentamos aqui nos bastidores, de uma cliente que nos procurou, que ela, ela tinha a sensação de estar ocorrendo nas visitas dos filhos para com o pai, ocorrendo alienação parental, mas ela não tinha como comprovar, como provar. O que nós sugerimos para ela que seja feita uma medida cautelar, antecipatória, né, e pré-processual, que é uma produção antecipada de provas. Entramos, ajuizamos uma ação de produção antecipada de provas, pedimos para a juíza para que seja feito um estudo psicossocial e multidisciplinar com as crianças, para que tenhamos um laudo do próprio fórum atestando se houve ou não alienação parental. Isso é importante para quê, Rayane? Se constata ali nesse laudo que houve uma alienação parental, ela já está balizada com o documento, né, feito pelo próprio fórum que está ocorrendo a alienação parental. Tá? E se caso não se comprovar essa alienação parental, ela não vai sequer ajuizar essa ação. Tá? Então, são essas formas que hoje eu entendo como prova documental também, eu já falamos aqui prova de WhatsApp, mas você também tem outras formas de documentos, fotos, vídeos, que também tudo serve de provas, né, para você demonstrar isso. Eu vejo muito importante, por mais que exista, né, o sigilo da psicóloga para com o cliente ali, mas você pode, com uma decisão judicial, com uma força de uma decisão judicial, você oficiar, intimar a psicóloga para ela prestar esclarecimentos, para ela trazer, né, um laudo dela sobre o que a criança reporta para ela. Professores, né, que estão diariamente com os alunos, aí não só alienação parental, que eu acho que ainda vão mais além, até mais grave, algum certo abuso, né, alguma agressão, a questão que fuja ali da alienação parental. Passa para uma outra esfera aí, uma esfera criminal mesmo, né, tipificada pelo Código Penal. Então eu vejo essas formas de se comprovar, de provar. Ficou muito bem explicado, né, pelo Dr. Ronaldo. Acho assim, só para título de complementação mesmo, questão dos laudos psicológicos não precisa ser somente do judicial, a gente pode também ter os laudos psicológicos que a gente pode, esses que a gente consegue dos próprios médicos aqui, né, a gente pode estar juntando nos autos. A gente também pode pedir a visita assistida também, né, essa também serve como prova num processo de, vamos supor, processo de guarda, foi constatada uma alienação parental numa visita assistida, né? Aí a gente pode pegar uma prova emprestada no processo, né? Então isso também serve como prova, né? Então, num processo de guarda foi constatado que houve uma alienação parental. Então a gente pega uma prova emprestada e junta numa ação de alienação parental que foi constatado, né? Às vezes então isso também serve como prova. Então, ficou muito bem explicado, não tem assim mais do que fundamentar e nem o que acrescentar aí na explicação do Dr. Ronaldo. Doutora Gabriela, doutor Ronaldo, uma coisa que a gente percebe muito quando a gente fala sobre esse tema, e a gente também acompanha na rede social, é que muitas das vezes essa alienação parental, ela surge de um conflito pré-existente entre o pai e a mãe, né? Às vezes de uma separação não muito bem resolvida, enfim, diversos fatores. E a mãe ou o pai ou o alienador, na verdade, muitas vezes não sabe o impacto que está causando na vida da criança. Então, né, vocês como especialistas, como pessoas que atuam na área, poderiam falar até para essas pessoas que praticam alienação parental e às vezes não sabe o que está praticando, né? Ou às vezes sabe, mas ainda assim pratica. Qual é o impacto que isso pode causar na vida de uma criança, de uma adolescente? Sim. Na verdade, isso a gente está entrando muito na área da psicologia, né? Então, tem vários estudos que abordam os danos psicológicos que podem causar na criança. Então, assim, o que pode gerar vários danos pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode gerar pânico na criança, pode gerar, inclusive, até suicídio numa criança. Então, você vai pensar assim, nossa, pode gerar suicídio? Pode. A alienação parental ela pode chegar ao caso de suicídio. Então, assim, pode gerar, inclusive, vários problemas psicológicos nela, né? Então, às vezes, a pessoa não tem uma consciência
do que a alienação parental pode gerar na criança e adolescente. Então, começa a gerar na fase da criança e futuramente gerar transtornos psicológicos na fase adulta. Então, muitas pessoas, às vezes, têm crise de pânico, não sabe que por causa foi de uma alienação parental. Tem crise de ansiedade, não sabe que foi por causa de uma alienação parental. Então, assim, eu tô falando que já tive ansiedade, né? Assim, hoje a gente pode dizer que a doença do século é a ansiedade, né? Então, muitas pessoas podem ter sofrido a alienação parental e não sabem que foi por causa que sofreu ansiedade por causa de uma alienação parental. Então, isso tem estudos que comprovam que os danos são muito graves, que geram na criança, esse impacto que causa no lado psicológico, na fase adulta, é muito sério, porque as crianças elas começam a apontar assim, indícios de danos, mas ela só vai agravar na fase adulta, entendeu? Então, assim, é muito sério a gente pensar nesse lado, porque as pessoas não têm essa consciência, porque tem vários estudos sobre isso, a Sani escreve sobre isso, vários estudiosos escrevem sobre isso, então, assim, a gente tem que pensar por esse lado para poder prevenir e não praticar, né, conscientizar. É verdade. E sabe que eu percebo, assim, em alguns casos que eu acompanhei um pouco mais de perto sobre essa questão da alienação parental, o alienador, ele tem a falsa ilusão de que o amor dele vai bastar para aquela criança. Então, assim, eu vou afastar do pai, eu vou afastar da mãe, mas eu vou dar o amor que o pai ou a mãe daria. E, na verdade, isso é uma ilusão, né? Porque a figura, né, tanto do pai quanto da mãe, são muito importantes, muito importantes. Porque a gente pensa assim, a gente pensa só que que o afastamento do pai, no caso de alienação parental, vai resolver o problema. Mas não. A figura do pai ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante, tanto do pai quanto da mãe. Então, mesmo que tenha ali uma prática de alienação parental, o que seria? O caminho certo seria tratar a família, fazer um tratamento ali, fazer uma mediação entre as partes, fazer uma forma de reestruturar a família e não fazer com que cause mais ainda um afastamento entre eles, entendeu? Bom, é difícil você mensurar, né, a gente mensurar o que pode, né, formar na cabeça de uma criança, um adolescente, se isso a curto, médio ou longo prazo, né? Você pode criar aí, de uma alienação parental, da forma que foi feito, uma versão completa da criança, do adolescente, para com o pai, para com a mãe. Né? E isso criar, pelo caso que eu narrei agora há pouco tempo, essa adolescente, ela sequer quer ver a mãe. Ela sequer quer ver a mãe. Né? Então é um caso assim, extremamente grave. Isso pode gerar consequências para o resto da vida. A mãe se afastar da filha de uma forma que ela não cometeu nada, né, de uma forma grave. Tem um outro caso de um cliente, o filho, ele criou uma condição nervosa dele se coçar, dele se ferir todo, uma criança. Então, as consequências, assim, eu não estou na área da psicologia, nessa área, mas pode trazer transtorno para o resto da vida. A pessoa pode conviver, né, com isso, criando, principalmente acho que na fase mais importante da vida, né, do criança e adolescente, que é a formação do seu conhecimento, discernimento, né, de formar esses vínculos afetivos, vínculos familiares. E se você perde isso nessa fase, talvez dificilmente você vai reconquistá-los. Né? Então, eu vejo que as consequências são gravosas para quem, né, em muitos casos também acontece de fato, o pai fez isso, aquilo, mas o alienador, falta às vezes esse discernimento de o que está fazendo, ele não está prejudicando, né, o pai, ele está prejudicando o próprio filho.
ele está colocando, ele está fazendo uma determinada situação que isso vai estar, né, na cabeça do filho pro resto da vida. E esse filho, daqui a pouco, ele vai constituir família, ele vai ter filhos também. E ele pode passar até para a geração dele, a próxima geração, essa situação. Olha, eu tive um pai que não queria me ver, meu pai fez isso, meu pai falou com minha mãe na época que não queria ter metido, né? Então, traz isso aí, que você vai transformando, vai passando isso, essa alienação de geração para geração, que a gente não consegue aqui determinar quando que vai terminar isso, né? Então, de tanto tão abrangente, tão perigosa que é a alienação parental, que ela pode se perpetuar o tempo aí, passar de gerações para geração, né? Daqui a pouco nós estamos vendo o filho falando, meu avô que trouxe essa ideia, falou que a minha avó era isso, aquilo, e desde então eu tenho essa versão que a mulher é isso, que o homem é isso, né? E passa, isso vira um senso comum dentro dessa família, e assim, os danos são grandes e são difíceis de a gente mensurar e identificar. Doutora Gabriela, doutor Ronaldo, assim, acho que uma questão que eu ouço muito nas redes sociais, inclusive eu tenho 2 episódios aqui sobre Lei Maria da Penha, né? É um tema muito importante, a lei é muito importante, mas a gente vê que ela tem sido mal utilizada por genitores que pretendem afastar os filhos, né, do pai ou da mãe. Vocês poderiam falar um pouquinho desse problema? Isso realmente tem acontecido? É uma proporção importante? Sim. O que acontece? A Lei Maria da Penha ela é utilizada no caso de violência doméstica, né? E quando acontece, utilizam-se medidas protetivas. E logo o juiz já determina o afastamento, né? Da família, no caso da criança e da mulher, no caso do pai, né? Que agrediu. E nisso, ele às vezes não tem provas de que aconteceu ou não a agressão, né? Uhum. E com isso, muitas vezes não ocorre e alegam, muitas vezes, falsas alegações de violência, né? E esse caso de falsas alegações de violência doméstica é um ato de alienação parental, né? Uhum. E esses atos essas falsas alegações de agressão, ela é uma falsa, é um crime, né? Então, é uma denunciação caluniosa. E nesses casos, a pessoa que ela comete quando acontece esse afastamento, às vezes demoram meses que acontece o afastamento, pode chegar a ano, né? Que a criança foi afastada do genitor e o que acontece? Tem esse afastamento, às vezes a criança já teve, não quer, às vezes, voltar à convivência, já deu, a genitora já manipulou a mente da criança, e a criança começa a acreditar que realmente aconteceu aquilo ali. Então, o ato de alienação parental já foi instalado. Uhum. A falsa alegação daquele crime já foi instalado na mente da criança. Então, para você tirar aquilo dali, da mente da criança, ou do adolescente, é muito complicado. Então, por isso que ela está sendo mal utilizada, né? No caso, pelas mulheres, né? Então, isso é muito sério, porque quando chega no judiciário, o juiz, ele tem que imediatamente fazer o afastamento, porque o que acontece? Eu estava até conversando com o doutor Ronaldo sobre isso, porque o juiz, ele fica assim, ele tem que fazer o afastamento, porque se ele não der o afastamento, e se realmente acontecer, né, doutor Ronaldo, se realmente acontecer uma violência, depois acontece um feminicídio, né? Então, por mais que seja, assim, temerário para o juiz, eu acho que realmente tem que acontecer esse afastamento. E nesses casos também acontece, assim, a rigor, a guarda unilateral, inverte essa guarda, não, porque a regra é a guarda compartilhada, mas quando acontece o caso de violência doméstica, automaticamente o juiz tem que determinar a guarda unilateral para a mulher.
Então, nesses casos, é o que ocorre quando utiliza a Lei Maria da Penha. Doutora Gabriela, a doutora estava comentando, ela estava lembrando de um caso que eu acompanhei próximo, que é muito dessas questões da implantação da falsa memória, né? Isso. A mãe instigou a criança a falar sobre abusos que não tinham acontecido, gravou a criança reproduzindo, pediu a medida protetiva, o afastamento. O pai ficou 8 meses afastado da criança e o juiz, né, afastou, porque uma denúncia dessa, o juiz, né, a prioridade ali é a criança, a gente salvaguardar a criança, então afastou, ficou 8 meses investigando, fazendo estudo, enfim, e no final não era, descobriu, né, que não era, que não tinha acontecido nada, mas o pai ficou esse tempo todo afastado. E agora, para retomar a convivência, também não foi automática, está sendo uma coisa gradual. É mais difícil. Porque a criança é muito pequena e ela se sentiu abandonada pelo pai nesse período, né? Outras coisas foram implantadas na cabeça dela, de que o pai não gosta, de que o pai abandonou, de que o pai não queria visitar. É porque a mãe ganha um tempo, né? Para poder implementar isso na memória da criança. Exatamente. Né? Então, assim, até esse retorno, por mais que quando se identifica que é falso, como é que é muito difícil o pai né, responder por um crime de né, contra a própria filha. Já é um estresse enorme. Mas mesmo quando acaba tudo bem e o pai é absolvido, como nesse caso foi, até você restabelecer esse vínculo com a criança, porque a criança está num momento de 3, 4 anos ali, e 8 meses para uma criança nesse período, ali, o pai perde muita coisa, a criança perde muita coisa. E ela começa a acreditar literalmente o que aconteceu. E muitas vezes a criança começa a acreditar. Começa a imaginar, né, na cabeça dela, porque a criança vive na imaginação, né? Então, até você tirar essa imagem da mente da criança é um processo muito longo, é um processo assim que não é fácil tirar, sabe? Então, assim, isso é muito sério e a gente tem que trabalhar a conscientização nas famílias, assim, para ontem, né? Para já. Ouvi com atenção o que vocês disseram, concordo, assim, várias coisas, mas eu não atuo na área criminal, né? E, consequentemente, na esfera da Lei Maria da Penha, que eu acho que é uma lei importantíssima, tá? A gente fica aqui e acho que as mulheres têm sim que denunciar, que nós não estamos aqui falando que tem que, né, cessar, que eu acho que esses casos que nós estamos trazendo aqui a minoria, né? São casos assim, bem específicos, né? Que nós temos acompanhado diariamente aí, né? Tristemente, diariamente temos acompanhado a violência doméstica, o feminicídio, né? E então, assim, precisa sim, as mulheres têm que reportar, têm que denunciar, né? E muitas das vezes ela acontece e elas ficam caladas, né? Já suportaram diversas coisas e a violência não é só agressão, né? Violência emocional, afetiva, então né, a sensação de ser hierarquicamente melhor do que a outra parte, às vezes a mulher não trabalha e tem essa dependência econômica do marido, enfim. Então, a denúncia tem que ser feita, e nós estamos trazendo aqui casos específicos, a maioria dos casos, no qual a pessoa ardilosamente, ela utiliza desse mecanismo, dessa legislação específica, que é a Lei Maria da Penha, para denunciar, né, o companheiro, o marido, né, quem é que seja, e com objetivo, né, assim, escusos, né, objetivo para afastar realmente o pai. Como o doutor Gabriel bem trouxe aí, com a alteração da legislação recentemente, agora traz a situação de quando há, né, uma medida protetiva estabelecida, sequer sem um trânsito julgado de uma decisão judicial, automaticamente se transforma-se a guarda, que em regra é a guarda compartilhada, se transforma ela em guarda unilateral. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: se afasta o pai de tomar decisões com relação ao filho. A guarda unilateral, a mãe, nesse caso, no específico, vamos pôr nesse caso, a mãe, ela vai tomar as decisões do filho. Ela vai escolher a escola que o filho vai estudar. Ela vai escolher, talvez, a doutrina religiosa que ela vai levar o filho. Você priva, né, o pai de participar de decisões, de escolhas que o filho, né, vai ter, e deixa isso na mão de uma pessoa só. Não quer dizer que a mãe vai tomar decisões que sejam ruins para o filho. Mas a participação paterna,
é importantíssimo também. Eu acho que cada um carrega ali, tanto a mãe quanto o pai, carregam o quê? Uma questão familiar, né? Uma criação familiar, que isso pode ser importante para o crescimento da criança, sabe? Então, a partir do momento que você priva a criança, o adolescente do pai participar conjuntamente com a mãe das decisões que vai ser tomada para o filho, você pode, de fato, gerar uma, uma questão danosa para ele, né, para o menor. Então, eu acho que assim, eu sou um pouco contrário a essa questão dessa alteração legislativa. Você já coloca a questão de transformar a guarda, que em regra hoje que é o melhor para a criança, a guarda compartilhada, excetuando casos muito específicos, né? Transformá-la em guarda no lateral, sequer sem ter um trânsito julgado, uma maturação num processo, né, de se fazer a fase probatória, a fase instrutória desse processo, e você ter uma sentença, ter um acordo, ter um trânsito em julgado, e você automaticamente já transforma isso em um lateral, né, eu que atuo há algum tempo, a gente sabe da morosidade dos processos, né, que pese a vara de família, se é uma vara mais rápida, né, tende a acontecer as coisas mais rápido, mas ela tem o prazo delas, né, ela tem a morosidade, falta o efetivo de profissionais, falta os servidores. Então você afasta aí o pai de decisões importantes dos filhos, talvez por 1, 2, 3 anos, que daqui a pouco essa criança já é um adulto. Então, quando você retorna, talvez, e for julgado improcedente essa alienação, essa situação, já não adianta mais, já a criança já formou, né, o convencimento, já tem inclinação em determinadas situações que não voltam atrás mais, sabe? Então, acho que é importante você tomar algumas medidas para resguardar, né, o interesse da mulher e da criança, mas isso tem que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, porque a questão da Lei Maria da Penha, ela acontece para com a mulher, não para com o filho, né? Então, essa questão da alternância, dessa troca, né, dessa reversão da guarda compartilhada para a guarda lateral, isso afeta diretamente a quem? Ao filho, à criança, né? Então, acho que temos que olhar com muito cuidado, com muita cautela, com muita parcimônia, para a gente não cometer, para não estar cometendo, para a gente não estar prejudicando a criança e não tratando efetivamente o que ocorreu. Se foi o feminicídio, foi uma infração à Lei Maria da Penha. Então a gente podemos estar enfrentando o quê? Tentando resolver uma situação, né? Punindo ali o agressor da Lei Maria da Penha, o infrator da Lei Maria da Penha, mas você está punindo também a criança ou adolescente que nada participou dessa situação. Então, eu acho que, torna a dizer, precisamos entender, né, o que o legislador quis nesse sentido, a partir do momento que se transforma a guarda compartilhada em guarda lateral, em razão de uma medida protetiva, que ela pode ser ou não julgada procedente, né? Então, acho que as minhas considerações com relação a isso, a gente tem que ter muito cuidado. E fico aqui mais uma vez uma ressalva de que sim, acho que a denúncia, as mulheres têm que denunciar, não tem que esperar, não tem que aguardar, não tem que ficar com vergonha, o que o vizinho vai achar, o que meu pai vai achar, o que minha família vai achar se eu denunciar. Denuncie. Enquanto a gente acontece o primeiro tapa, o primeiro empurrão, o primeiro grito, e daqui a pouco acontece o pior. A gente tem isso com muita frequência, infelizmente temos isso com muita frequência. Muito pertinente, né, os seus comentários, e eu queria falar de uma questão que também mexe muito comigo, que é a seguinte, isso tem acontecido com muita frequência, a má utilização da Lei Maria da Penha para afastar o genitor das crianças.
Isso é muito ruim, porque tem acontecido com tanta frequência que é um desserviço para as mulheres que precisam da Lei Maria da Penha. Porque tem muito juiz que, de tanto ver essa situação, acabam passando a desconfiar das mulheres que realmente precisam da proteção da Lei Maria da Penha. Então, assim, essa frequência da má utilização faz com que o próprio judiciário comece a desconfiar das mulheres que realmente precisam, né, Tá perdendo credibilidade. Vai perdendo a credibilidade. Então, assim, é um desserviço às mães que se utilizam mal da Lei Maria da Penha. Doutora Gabriela e doutor Ronaldo, um pai ou uma mãe que perceba essa situação, né, que a gente está comentando, quais são as medidas judiciais que ela pode exigir, atuar? Bem, a própria ação, né, da alienação parental, você já pode estar entrando, né, no judiciário, que já tem os requisitos, né, processuais, que já pode juntar as provas, né, que a gente já abordou, qual que seriam essas provas. Tem a cautelar também, que nós já abordamos, né, que você pode entrar com a ação cautelar de antecipação de provas. Depois que você apurou e constatou que tem alienação parental, você entra com a própria ação de alienação parental, né? Mas quando o que é mais importante é comunicar o conselho tutelar. Isso é extremamente importante, porque muitas pessoas não comunicam. Porque a atividade do conselho tutelar, ela é muito importante para poder ele tomar as medidas cabíveis, sabe? Então, isso é extremamente essencial. O pessoal acha que é uma questão familiar, né? E não envolve o conselho tutelar. Não envolve o conselho tutelar. Uma última pergunta, eu vou direcionar para o doutor Ronaldo, depois a doutora Gabriela fica à vontade para concluir. É essa questão de, existe a possibilidade de criminalizar essa alienação parental? Salvo engano, eu acho que tramitava aí no Congresso Nacional um projeto de lei nesse sentido de criminalizar. Assim, fica aqui a minha opinião, né, minha singela opinião. Eu acho que no caminho criminalizar, eu não vejo como resolver o problema. Eu acho que isso, criminalizar, eu acho que nós já temos o tipificado no Código Penal, né, diversas situações como agressão, né, como abuso. Então, eu acho que isso já faz parte ali, quando foge, né, da questão só da própria nação, mas passa para agressão, nós já estamos tipificados. E isso, você criminalizar e talvez colocar esse alienador, esse agressor dessa forma, vamos dizer assim, em reclusão, em detenção, você tende, ao meu ver, você tende a criar ainda mais animosidade e mais um pensamento negativo da criança, do adolescente, para com o alienador. A partir do momento que você coloca assim, meu pai, minha mãe foi presa por isso. Então você transforma essa pessoa num criminoso ainda maior, né? De uma forma ainda muito dimensionalmente maior do que de fato pode ocorrer. Então eu não vejo essa possibilidade. O que nós podemos fazer, que eu penso, né? Podemos tornar-se as sanções existentes na lei, na alienação parental, na lei de alienação parental, mais fortes, mais firmes, mais rígidas, né? Você talvez perder aí o poder familiar, né? Essa questão, você reverter uma guarda, né? O alienador perder uma guarda do filho, eu acho que, e aí sim a gente consegue, sim, trabalhar de uma forma mais efetiva. Acho que criminalizar, acho que hoje tudo a gente quer legislar, quer criminalizar. Então, eu acho que precisa de mais de políticas públicas, de mais de conscientização, pegando um pouco do que a gente, Gabriela, falou do conceito tutelar. Eu acho que muita gente sequer sabe qual é a função do conceito tutelar. Sequer sabe. Não faz a mínima ideia qual a função do conselho tutelar. Você só sabe que tem eleição de conselho tutelar, que alguém vai pedir um voto para a prima, para um tio, para um amigo, né? Mas você não sabe efetivamente o que faz. E muitas dessas situações familiares, a pessoa tem vergonha.
ela se sente amedrontada, envergonhada de expor isso, de levar isso para alguma situação. Então nós temos que tratar, conscientizar, né, através aí de seja de campanhas publicitárias, seja numa escola, seja na igreja que a pessoa frequenta, e você colocar, introduzir e martelar isso na cabeça da pessoa, para ela entender que isso é grave. Uhum. Né? Então, eu penso assim, acho que criminalizar, nós não vamos conseguir resolver o problema. Você vai ali, você vai mascarar a existência do problema, ou você pode, inclusive, torná-lo maior. Que essa pessoa, esse alienador, a partir do momento que ele for preso, ele vai se revoltar com essa situação e pode se tornar ainda pior. Ele fazer coisa pior, se voltar contra o filho, se voltar ainda mais contra o outro genitor. Então, eu, a princípio, não me debrucei, não sou um estudioso do caso, como a doutora Gabriela, que vai trazer mais importantes questões para a gente, principalmente questões doutrinárias, aí, referências importantes, mas à primeira vista eu não acho que vai ser a solução dos problemas criminalizar, não. Para complementar, né, o que o doutor Ronaldo falou, eu também estou de acordo que não deve criminalizar. Eu fiz um estudo sobre esse tema, em que eu apliquei questionários no Fórum de Belo Horizonte, enquanto eu era assessora de juiz, em que a maioria apontou que não deve criminalizar, e sim consciencializar. E a partir desse resultado, eu dei continuidade na pesquisa do doutorado, em que eu trabalhei a conscientização, fiz um estudo aprofundado, sabe? E que apontou que nós devemos melhorar as notícias de como chega na população, porque a população chega de forma dramática. A população, ela, infelizmente, o que chama a atenção da população são casos dramáticos. E a gente tem que trabalhar as notícias de uma forma de conscientizar o que seria alienação parental. Igual no caso da Ana Hickman, né? As pessoas começaram a ter conhecimento do que era alienação parental no caso da Ana Hickman. E começou a ser, né, divulgado, né? Que foi um caso específico e tudo. Mas, assim, a gente tem que aproveitar essa questão da conscientização e melhorar as questões da notícia. Isso que foi constatado na pesquisa, tá? E, além disso, o que acontece? Tem projetos de lei que querem derrubar a lei da alienação parental. E a lei da alienação, ela é muito eficaz. E nós temos essa lei que já regulamenta o que é alienação parental, fala o que é atos de alienação parental, quais que são as formas da gente prever, né, a gente aplicar as provas, né, os casos de laudos periciais, tudo, é tudo explicado, ela é muito eficaz, né? Então, como que a gente vai tirar uma lei que é tão importante do ordenamento jurídico, né, e derrubar essa lei? Então, foi constatado nesse estudo a extrema relevância dessa lei. E por que eu não sou a favor da criminalização? Porque a gente tipificar, por mais que a vida da criança seja importante, a gente tem um tipo penal que tipifica, que é um crime, seria um crime a alienação parental, porque o bem maior é a vida da criança. Mas o direito penal, ele é a última ratio do direito. Nós já temos uma lei eficaz, né? Nós já temos uma lei no ordenamento jurídico. Então, a partir desse estudo, a partir dessa realização dessa pesquisa, foi constatado que não deve criminalizar, e sim consciencializar. Né? Igual o doutor Ronaldo disse, existia um projeto de lei, sim, é o 4488-2016. Então, ele previa a pena de prisão da alienação parental. Imagina a gente prender um pai, uma família que já está desestruturada, vai gerar ainda mais conflito na família, a criança pode ficar revoltada, o pai pode ficar revoltado, vai ainda
fazer ainda mais o afastamento, porque já houve o afastamento, a ruptura conjugal, e você vai ainda prender, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem nisso. Doutora Gabriela, doutor Ronaldo, muito obrigada, viu? Acho que foi muito esclarecedor todas as informações que os doutores trouxeram. Eu queria agora que os doutores, primeiro a doutora Gabriela, depois o doutor Ronaldo, olhassem para as câmeras, dessem os seus recados, onde as pessoas podem segui-los. Fique à vontade. Olá, gente, muito obrigada por terem me ouvido. Espero que eu tenha passado um conhecimento para vocês. Vocês que querem, né, saber um pouco mais do meu trabalho, vocês podem me encontrar no Gabriela Souza Lima ADV no Instagram. Muito obrigada. Doutora Rayane, primeiramente agradecer por ter aberto a porta da sua casa numa sexta-feira à noite, né? Todo mundo já está pensando em descansar e curtir com a família, mas eu acho que foi muito proveitoso esse bate-papo, essa troca de informações, troca de conhecimentos, né? Sair daqui muito melhor do que eu entrei, aprendi coisas novas, situações que eu não tinha me deparado ainda nessa minha vida na advocacia, que já passa de 15 anos. Então, parabenizo também pelo trabalho, né, pelo seu canal, o Habeas Pasta, importantíssima plataforma de conhecimento, de atualização jurídica, né? Sugiro todos, indico que sigam, né, as suas redes sociais, compartilhe, comente. E não mais é isso, agradeço mesmo. Um vinho saboroso, Cabernet Sauvignon, excelente pedida, a massa, né? O nhoque estava perfeito, ao ponto, da forma que eu gosto. Agradeço muito, espero voltar em breve para tratar de outros assuntos, conversar um pouco mais, comer bem e fazer essas conexões, essas trocas de conhecimento e informação. Obrigado, agradecido por você e o seu marido Léo abrir a porta da sua casa e nos receber também. Doutor Ronaldo, muito obrigado. Doutora Gabriela, muito obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai ser importante. As pessoas que eventualmente na sua família passaram por isso, compartilhe com elas. Comenta aí qual é a parte que mais te impactou. Obrigada e até a próxima oportunidade.